Meus irmãos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre maior, possa estar com todos nós. Transborda do nosso coração uma alegria indefinível, porque é a primeira vez que nestas paragens trazemos os ensinamentos do Cristo, redivivos agora pela doutrina espírita, numa cidade que para nós tem uma importância capital, por ser o berço de um espírito que soube vencer todas as escabrosidades que a vida lhe propunha, todas as lutas, todos os intempéries e todas as grandes necessidades evolutivas. Falamos da nossa amada, queridíssima Dona Ivone Pereira. E lá na casa Maria de Magdala, nós não poderíamos deixar de homenageá-la. A nossa casa, ela tem uma diferença básica, porque como é um hospital espírita, junto a um centro espírita, nós tivemos a obrigação de nos registrar no Ministério da Saúde e apresentar relatórios quase que semestrais ao Ministério para que os nossos pacientes pudessem ter o recebimento das medicações específicas. E uma das colocações que a espiritualidade nos fez quando iniciamos a obra era de que cada sala, cada recinto da casa recebesse um patrono ou uma patronesse espiritual, para que toda vez, quando o governo federal tivesse diante das suas mãos leitura dos registros da Casa Maria de Magdala, questionassem quem eram aquelas pessoas e nós então pudéssemos demonstrar que eram espíritos que estavam auxiliando a obra a nível do mundo espiritual. E na nossa casa, não poderíamos deixar de dizer, porque convivemos grande parte da nossa vida com Dona Ivone, e sabendo do trabalho, do exercício do amor, da fraternidade e da solidariedade que ela sempre nos demonstrou, nós demos a ela o nome da nossa cozinha central. Então a nossa cozinha recebe o nome Ivone Pereira e sempre é questionado a nível de Brasília do porquê, quem é esta senhora, o que ela fez, qual é a importância. Então nós podemos declinar sobre esta grande companheira, hoje espírito de luz auxiliando os trabalhos nesta casa, nesta cidade e em tantas outras como na nossa própria casa. Então a gente tem uma alegria enorme por estarmos aqui, na cidade que lhe foi berço para as experiências terrenas. A noite de hoje nos trouxe, na lembrança, quando foi solicitado o tema, de buscarmos trabalhar as máximas do Cristo, oferecidas no Evangelho de João. João tinha 14 anos quando conheceu Jesus, quando recebeu o convite para seguir Jesus. Era uma criança, um adolescente. E como todo adolescente, ele observou no Mestre a figura maior, o exponencial de sua própria vida. Ele observava Jesus com aquela simbologia do Senhor absoluto de todas as informações. Ele amava Jesus e Jesus o amou profundamente, a ponto de ser ele denominado pelos outros apóstolos de discípulo amado. É ele o único apóstolo que seguiu Jesus até o final, lá no instante da cruz. É ele quem está ao lado, amparando Maria, a nossa Mãe Santíssima. É ele quem enxuga as lágrimas da nossa Mãe.
e diz a ela do seu amor, da ternura, e propõe ele naquele instante seguir com Maria, transformar-se no filho. E Jesus, do alto da cruz, dirige-se à mãe, dizendo: mulher, eis aí o teu filho. E nós, quando temos essa expressão, nós pensamos que Jesus foi vulgar naquele instante, chamando a mãe de uma expressão tão singela, tão simplória, mulher. No entanto, a expressão foi traduzida de uma forma errada. A expressão correta colocada no Evangelho de João tem o significado de mãezinha. Mãezinha, eis aí o teu filho. E ele volta-se para João: filho, eis aí a tua mãe. E naquele instante, após ter solicitado a Maria, ele então compreende que a sua missão inicial é dar continuidade ao auxílio junto a Maria, nossa Mãe Santíssima. E até o final da existência de Maria, João lá estava, amparando-a, dando-lhe as solicitações. Depois, ele foi para o mundo levar o Evangelho, pregar o Evangelho. E ele é o único apóstolo de Jesus. O único apóstolo de Jesus que encontrou uma morte natural. Todos os demais apóstolos tiveram mortes violentas. Processo referente ao remorso da ausência de cada um deles na cruz, ao lado de Jesus, porque tinham medo do soldado. Mas o adolescente, como todo adolescente, é onipotente. E lá estava João, olhando Jesus, sofrendo com Jesus. Mateus teve uma morte violenta na Etiópia, foi espancado, foi cremado, foi decapitado, foi amputado os braços, para então depois encontrar a morte verdadeira. Bartolomeu, na Índia, foi decapitado, e tantos outros tiveram as mortes violentas. O único com morte natural, João. E, no entanto, Dionísio, imperador de Roma, exigiu o aprisionamento de João e levou-o para a cidade eterna. E lá ele condenou-o à morte, colocando-o dentro de um vasilhame de óleo fervente. E João, com a sua convicção, ele deixou-se colocar naquele vasilhame e não sofreu nenhuma queimadura. Dionísio percebe que não poderia levar à morte aquele homem, então condena-o ao exílio, com 80 anos de idade. Ele que já vivera na Grécia, que aprendera o grego koiné, agora ele é um homem adulto, é um homem que reflete, que faz a sua filosofia, que analisa a profundidade dos ensinamentos do mestre. E aí, nesta etapa, com 80 anos de idade, ele decide escrever o Evangelho. Diferentemente dos demais, Mateus, Levi, conheceu Jesus. Escreveu pouco tempo depois da crucificação. E ele relata os fenômenos que lhe eram de interesses próprios. Como ele era um cobrador de impostos, nós vamos ler o Evangelho de Mateus e vamos encontrar 5.000 peixes, 10.000 pães, os números falam mais alto. Lucas não conheceu Jesus, recebe as informações de Paulo e de Maria. Por isso que é o Evangelho doce, é o Evangelho sublime, que é fácil de ser lido, que relata o episódio da gestação de Jesus,
da visita de Maria a Isabel, do nascimento de Jesus, da visita dos reis magos, que só poderia ter informação a partir de alguém que presenciou, a própria Maria. No entanto, ele era médico e tinha a base grega. Ele escreve em grego para o povo de fora, para os outros, para os ímpios. E ao escrever para os ímpios e gentios, ele tem o cuidado de mostrar os fenômenos que ocorreram através de Jesus. É o evangelho dos milagres, que nós sabemos que não eram milagres, eram fenômenos mediúnicos que Jesus executava, que Jesus movia em termos de fluidos para dar àquelas criaturas que traziam méritos para a cura, para a sua própria realização interior. Marcos escreve o evangelho de Pedro, na realidade, aquele homem duro, rude, que era o leão de chácara de Jesus, que o protegia sempre. E então ele relata o fenômeno histórico da vida de Jesus. Já João não. Ele amadureceu e ele analisa a profundidade da lição. Ele começa o evangelho com uma frase repleta de sabedoria. No início era o Verbo, e o Verbo se fez carne, mostrando que Jesus era o Senhor, o governador da terra. Era a palavra que tinha sido dada a todos os espíritos que chegaram de outros sistemas e prometeu a eles diversos momentos na terra. Por isso era o Verbo, a ação imediata. Essa ação se fez carne, teve um corpo igualzinho o meu, igualzinho ao de vocês. Porque se fosse um corpo fluídico, Jesus não teria razão de existir na face da terra. Ele tinha que ter um corpo igual ao meu, passar pela existência física, com as dificuldades, com as lutas, vencendo-as, para que eu, espírito delituoso, pudesse, 2000 anos depois, ter consciência disso e começar a minha luta interior de transformação. Então ele foi gerado, sim, dentro de um útero de Maria. Ele nasceu para o mundo, ele viveu para o mundo e ele transformou e transformará esse mundo para um mundo de regeneração e depois um mundo de paz, de amor, de tranquilidade. Então Jesus nos evidenciou isso e João abre o evangelho nos chamando a atenção para esse fato, para que não tenhamos dúvida, nós espíritas que somos cristãos, para não termos dúvida nenhuma em relação a corpos fluídicos. Era um corpo igual ao nosso, para que nós pudéssemos seguir adiante. E João observou 6 máximas que o Cristo nos ofereceu. 6 máximas para que nós analisássemos em toda a nossa existência, em todo o nosso trabalho, em toda a nossa vida. A primeira delas está no seu capítulo 6, versículo 35. Jesus nos diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, não terá sede, estará saciado. Sim, quem vai viver o evangelho do Cristo não tem fome, não tem sede de nenhuma outra informação que alguma outra criatura, falso profeta, venha tentar nos colocar. Porque nós estamos integralizados no evangelho do Cristo. Ele é o pão que me ofereceu a mim, espírito em luta, devedor, para que eu pudesse absorver o pão, alimentando-me de seus ensinamentos,
vivendo o dia a dia da minha vida, numa luta de transformação moral. É o que Cristo deseja de cada um de nós, para que nós possamos seguir adiante. Batemos a mão no peito, nós todos dizemos que somos espíritas, mas a grande maioria de nós ainda somos espíritas vernizados, com verniz por fora, porque por dentro mantemos as convicções do ontem. Ainda somos egoístas, ainda somos orgulhosos, ainda somos vaidosos. Não fomos capazes de despir todos esses vícios e tentar seguir Jesus 24 horas por dia, durante a minha vigília e durante o meu sono. Porque também durante o sono eu tenho que seguir Jesus. Eu não tenho que ser atraído para ambientes pestilenciais, onde o meu espírito, e revestido pelo meu perispírito, vai se encharcar com aqueles fluidos deletérios. E eu vou então ter necessidade de retornar à casa espírita para tomar passe, porque eu estou me sentindo mal. E não sei porquê. Eu vivo tão bem na minha casa, eu estou trabalhando, estou exercitando, estou fazendo tudo para o exercício do bem. Mas só que de noite eu desprendo pelo sono e vou para aqueles ambientes aos quais eu já me acostumei. Porque eu não tenho o hábito da prece, eu não tenho o hábito da leitura edificante antes de dormir, eu não tenho o hábito da meditação. Pouquíssimos de nós somos capazes de meditar. Quando nós falamos em Jesus, vem na mesma hora a imagem da cruz. Nós o crucificamos. Crucificamos Jesus todo dia, toda hora. É difícil ainda para nós colocar Jesus sentado debaixo de uma árvore, convidando a todos nós para ouvi-lo, convidando as crianças para sentar no seu colo. Esse é o Jesus que eu tenho que viver. O Jesus ativo, o Jesus alegre, que onde eu estiver, ele possa estar. Quando eu sorrir, ele possa sorrir também. Esse é o pão da vida. É o pão que realmente vai me levar ao equilíbrio, à transformação, para que amanhã eu possa despertar do outro lado, não com vergonha, mas com a certeza: eu consegui, eu lutei, eu venci grande parte das minhas questões. Evidentemente ainda vou ter outras, mas a misericórdia de Deus vai me dar outra vida e eu vou recomeçar. Vou recomeçar de uma base, de um princípio, de uma solidez, porque a bagagem permanece. Eu não vou perdê-la jamais. Eu vou adiante. Eu vou sempre adiante. Esta é a nossa questão. Nós podemos parar séculos no patamar, mas nós não vamos retroagir. Nós temos que caminhar. Então nós temos que ser impulsionados. E Jesus nos impulsiona. Nos impulsiona com o seu amor, com a certeza que ele nos oferece. A segunda máxima do Cristo está no seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 12, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Não haverá mais trevas, apenas a luz que vai invadir a minha alma. A luz do conhecimento, a luz da verdade, a luz da vida, que eu vou poder avançar. Todos nós que estamos aqui nessa sala, todos nós, é a primeira vez em todas as nossas encarnações que nós estamos vivendo a doutrina espírita, porque ela existe pouco mais de 120 anos junto ao homem. Então nós não tivemos nesse período 2 encarnações. É a primeira vez que estamos tendo a oportunidade da fé raciocinada, da lógica. É a primeira vez. Antes, nas outras vidas que nós tivemos, nós estávamos nas outras religiões. Nós vestíamos roupas, vestes, que acreditávamos tratarem-se de vestes nupciais, para levarmos a palavra do Cristo
Mas ao retirá-las e irmos para os nossos lares ou para as nossas instituições fechadas, nós deixávamos o Cristo lá fora e íamos viver a nossa vida. Nós começamos, no entanto, nessas experiências, na religião tradicional, na religião da reforma. Lá nós começamos a soletrar, letra por letra, a palavra amor. Foi lá que nós começamos. Fomos ouvindo falar de Jesus. A luz que foi entrando em nós, que foi se fixando lentamente dentro de nós. Primeiro, um Jesus histórico, um Jesus que dividiu a humanidade em duas fases, o antes e o depois. Depois começamos a compreender que esse Jesus trazia um aspecto teológico perfeito, magnífico, e começamos a aceitar e a estudar e a viver dentro das nossas instituições fechadas esse Cristo, mas não deixamos ele lá fora se transformar em luz para aqueles que não podiam e não tinham o conhecimento. Lentamente, nós começamos a perceber nas vidas sucessivas que deveríamos louvar Jesus, louvar a Deus, nosso Pai. Então nós cantávamos hinos de louvores, diferente das músicas que nós ouvimos ainda há pouco. Vamos saber separar. O hino é aquele que eu abro a boca, falo e não digo nada, porque eu não faço nada, eu não luto por nada. A música, ela é da alma, ela vem à minha boca, mas antes ela passou pelo meu coração. Então eu exercitei, eu aprendi, então eu vou cantar louvor, eu não vou colocar hinos de louvor. Há uma diferença enorme na expressão literária. O português é belíssimo, porque ele é riquíssimo nas suas condições de colocações. Então nós começamos a soletrar. Agora nós somos convidados por Jesus, porque já temos uma bagagem rudimentar, pequena, é uma maletinha de mão. Ainda não é uma bagagem grande que eu tenho que colocar nas comportas dos ônibus e dos aviões. Eu tenho uma bagagem de mão, que eu aprendi o Evangelho, que eu aprendi as lições básicas do amor ao próximo nas minhas existências passadas. Agora eu tenho que começar a criar condições de aumentar a minha bagagem, que eu aponho agora uma mala maior e vou colocar ali dentro as minhas novas experiências. Foi através da doutrina espírita. Ela entrou na minha vida, porque lá no Evangelho está dito para mim pela espiritualidade. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para se modificar. Então nós começamos a lutar. E quando começamos a lutar conosco mesmo, com a fera que nós somos, que estamos tentando mudar, nós vamos guardando nos compartimentos da nossa bagagem as experiências. E nós não vamos mais perdê-las, nós vamos começar a evidenciar. Então a casa espírita é um lar porque ele recebeu. É um templo porque eu vou louvar a Deus, nosso Pai. Vou agradecer a Jesus, aos amigos espirituais. É um educandário porque eu estou me educando, eu estou retirando de dentro de mim, sacando as minhas imperfeições. Isso é educar. Eu estou também dentro de um hospital que vai corrigir as minhas mazelas, as minhas doenças do ontem e do hoje. Então na casa espírita eu começo a aprender que a luz do mundo me oferece trajetórias para a minha experiência. E está lá, toda vez que nós chegamos, nós somos iniciantes na doutrina espírita. Nenhum de nós vai para o púlpito para fazer uma oratória sobre as experiências, sobre a bagagem, sobre o conteúdo do Evangelho que nós trazemos. Ninguém vai fazer isso conosco.
Ninguém vai nos dar o trabalho mediúnico, por maior que possa ser a interferência espiritual na nossa vida. Primeiro nós temos que nos educar mediunicamente, para depois, mais tarde, com as experiências, poder então estar numa mesa mediúnica. Mas a casa espírita vai lhe oferecer trabalho. Trabalhe no bem. Aprenda a trabalhar no bem, porque é no exercício do bem que você vai aprender a amar o próximo. Você amará o próximo quando você vê que ele está em luta igual a você. Quando você perceber que ele traz as mesmas mazelas. Ele pode estar todo carcomido por uma doença, mas você terá que estar ali presente, ao lado dele, dando apoio, dando auxílio. Na nossa casa, Maria de Magdala, nós temos dois setores, o paciente internado e o paciente externo. O paciente internado é o doente terminal, é aquele que vai à casa não para a cura, mas para a educação, para morrer. Tem que saber morrer, tem que se educar para morrer. O desencarne tem que ser preparado, tem que se aprender a desencarnar. E nós ali ensinamos aquele paciente. Nós damos todo o subsídio da medicina, todos os medicamentos, todas as possibilidades. Mas nós damos principalmente essa educação para a morte. Mostramos a vida futura. Falamos de morte quando falamos de vida. E eles vão aos poucos descobrindo a vida futura. São espíritos que delituaram contra Deus, não nessa vida apenas, mas em outras vidas também. Trazem delitos de sexualidade, são usuários de drogas, são mulheres que perderam durante várias existências seus filhos pelas suas próprias mãos, são homicidas, que ali estão passando pela dura prova da AIDS. E, no entanto, a nós, tarefeiros espíritas, não nos interessa o passado, não nos interessa a culpa, interessa-nos que ali está um filho de Deus, um irmão nosso, um filho nosso também, que nós não tivemos condições de receber no nosso lar, porque não ia dar certo. Nós íamos ter vibrações contrárias. Então Deus é tão misericordioso que o transforma em nova criança, apesar dos 40, dos 30 e dos 20, e nos coloca nos braços, para que nós, os tarefeiros da casa, possamos trocar as fraldas, limpar os seus excrementos, dar o banho todas as horas que forem necessárias, enxugar as lágrimas, consolar. E essa somatória vai mais tarde me dar o dom de amar aquele irmão, com todas as lutas que ele tem, com todas as dificuldades. Então é ali que a luz do mundo se irradia para nós, que fala na acústica da nossa alma: filho, segue-me. E a gente vai segui-lo com certeza, com a absoluta certeza, porque ele é a grande força da nossa vida. A sua terceira máxima está no capítulo 10, versículo 9. Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem está comigo, atravessando-a, terá pastagens, terá paz, terá tranquilidade. Eu sou a porta, pela qual todos vocês, todos nós, teremos que atravessar. Mas atravessar com amor, com vigor, com alegria, com segurança. Não importa o que eu traga de dificuldades, mas eu tenho que ter a coragem, de segurar aquela maçaneta da porta da vida, girar a maçaneta e abrir a porta. E eu vou, evidentemente, encontrar diante de mim não uma estrada larga, enfeitada com flores às suas margens.
eu vou encontrar uma estrada estreita, pedregosa, com espinheiros nas margens. Eu vou cair por diversas vezes. Eu vou ter lanhados no meu corpo, provocados por aqueles espinhos. Mas são necessidades pelas quais eu tenho que passar. Porque por séculos e séculos, 2000 anos são passados. O amor nos convidou, nós ficamos surdos. Nós nos fizemos cegos e nós ficamos mudos. Então agora é a dor. Não há como. Todos nós teremos a dor a enfrentar o dia. E será ela, a dor, quem vai me levar, me sublimando para a vida futura. Nós temos um exemplo dentro da nossa filosofia religiosa. Maravilhoso, fantástico. Um espírito que, como ele dizia quando estava conosco, que ele era um pássaro preso numa gaiola, que não podia voar, mas que o dia que ele estivesse do outro lado, as suas asas estariam abertas. Era um jovem belíssimo, magnífico. Ele se denominava, quando olhava para o espelho, eu sou Tarzan. Quando jovem ainda, começou a sofrer dentro de uma sessão de cinema, assistindo ao filme O Vento Levou, as dores articulares, denunciando uma artrite reumatoide progressiva. E aquela artrite reumatoide progrediu, impedindo-o de deambular. Inicialmente ele usou das muletas da cadeira de rodas, e depois ficou preso no leito. A espiritualidade, na misericórdia de Deus, desenha uma cama ortopédica, que já foi analisada por especialistas norte-americanos, que observaram que se a angulação divergisse um ponto, ele não conseguiria sobreviver. As angulações foram perfeitas e ele foi colocado naquela cama. Mas não bastava para o espírito. Ele precisava de mais dor para sublimar o seu passado de delitos. Então veio-lhe a cegueira. Veio-lhe a cegueira. Ele que era um homem lúcido na doutrina. Agora um gigante deitado numa cama, que era levado para todos os cantos do Brasil. Um dos maiores oradores que o Brasil conheceu. O nosso Chico querido. Ele mesmo já teve a oportunidade de nos dizer certa vez: para nós, o maior orador que o Brasil conheceu foi o Jerônimo. Jerônimo de Mendonça. Lá de Tuitaba, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Rodou esse Brasil fazendo palestras. Amava as criaturas. A sua invalidez era tamanha que ele só mexia o pescoço. Mais nada. Para ainda completar o processo da dor, houve necessidade de uma angina pectoris que não conseguia sanar com nenhum tipo de medicamento. Então colocávamos no seu peito sacos de areia, inicialmente de 20 quilos, depois 25, 30 quilos, e massageávamos durante a noite. Lá na sua residência, as irmãs ficavam acordadas de noite, fazendo os movimentos para passar a dor. E ele nunca se queixou. Nunca. Desencarnou. E no mundo espiritual, ele se aproxima da mesa mediúnica e diz: eu agora sou o pássaro livre. Eu agora posso cantar com uma cotovia, mas com uma sonoridade alegre, de paz, de segurança, de vitória. Então esta é a porta que todos nós temos que buscar. Não há outra forma, porque nós já tivemos o convite pelo amor, agora é pela dor. A quarta máxima do Cristo está também no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 11, quando ele nos diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós somos as ovelhas.
Quando nós lemos A Caminho da Luz, Emmanuel nos relata que Jesus recebeu os espíritos exilados do sistema de capela e diz a eles: como auxiliares do progresso da humanidade terrena, eu vos prometo que um dia estarei com cada um de vocês no plano terrestre e não deixarei que nenhum daqueles que Deus, nosso Pai, me confiou, se perca. Quando Jesus veio junto de nós, exigiram-se condições para a sua vida. Primeiro, o Espírito Perfeito teria que encontrar a paz no mundo. Foi a única época em que o planeta Terra encontrou a paz. O Império de Otávio Augusto manteve a paz até o ano 20 depois do Cristo. Hoje nós não temos paz no mundo. Nós temos 78 pontos de guerra no mundo. Nós tínhamos 73 pontos de guerra em março. Hoje, em julho, nós temos 78. Não há paz no mundo. Nunca mais o mundo conheceu paz. Precisava de uma língua única, que todos ouvissem, que todos pudessem saber o que Jesus falava, porque naquela época não tinha Rede Globo, plim, plim. Precisava de algo diferenciado. Então, por isso, nós tivemos o Império Grego antes do Império Romano, com o Imperador Alexandre, que foi o maior de todos os grandes impérios da face da Terra, porque ele criou em todas as cidades conquistadas escolas, criou sistemas de ligações entre as cidades, estradas. Então as cidades estavam ligadas umas às outras. E nas escolas oferecia-se uma língua única no mundo, o grego koiné. Então quando Jesus chegou, o mundo inteiro falava o grego koiné, mais o seu idioma próprio. Também necessitava do desejo íntimo de transformação moral. E aquelas criaturas daquela época na Palestina queriam uma transformação moral, porque aguardavam o Messias, o enviado. Mas, acima de tudo, havia necessidade de um povo que tivesse a crença no Deus único. E o único povo da face da terra que acreditava no Deus único era o povo judeu. Então Jesus veio para o povo judeu. Veio na tribo de Davi. E ali ele deixou a lição para nós, o amor. Quando ele chegou, iniciando o seu messianato na terra, uma das primeiras colocações que ele nos fez: o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas, que tem 100 ovelhas, que quando vai guardar as suas ovelhas no redil, percebe que uma delas se extraviou. O que ele vai fazer? Ele vai guardar as 99, tranca e vai em busca da ovelha desgarrada. Quando ele a acha no meio do espinheiro, ele a coloca nos ombros e traz para o redil. Jesus está nos esperando há 2000 anos. Ovelhas desgarradas que fomos, porque nós estávamos lá, todos nós. Nós éramos pastores em Belém. Nós vimos a estrela, nós fomos convidados a ir à choupana de Jesus. Nós éramos carpinteiros em Nazaré. Nós cuidávamos das nossas marcenarias. Nós fomos convidados também pelo soldado romano a deixar de fazer mesas, cadeiras e construirmos cruzes, porque era muito importante, de alto valor. E nós vamos fazer cruzes.
Nós éramos pescadores em Genezaré. Lançávamos as nossas redes no mar, recolhíamos os peixes, vendíamos, tínhamos dinheiro. Ele nos convidou. Venham ser pescadores de homens. Mas nós queríamos dinheiro. Nós queríamos tranquilidade. Queríamos morar com a nossa família, ficar em paz. Nós éramos também construtores em Jerusalém. Nós estávamos construindo o templo, colocando as pedras, trabalhando nas pedras para se transformar em adornos, quando vimos aquele homem de olhar sereno, olhos azuis, entrando no átrio dos gentios, e todos aqueles vendilhões, sentindo a presença moral do Cristo, se afastaram, correram, fugiram, derrubando as suas tendas. E nós nem nos tocamos. Hoje estamos sendo convidados novamente. Hoje estamos sendo convidados na pátria do Evangelho, para sermos agora servidores de Jesus, tarefeiros de Jesus, do bom pastor, para que ele nos liberte, para que ele nos transforme. Porque ele nos disse na sua máxima, a sua quinta máxima, no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se eu não descobrir o caminho que Jesus está traçando de roteiro para a minha existência, eu não conseguirei alcançar a perfeição. Se eu não conseguir alcançar as verdades que Jesus me propõe, através dos seus ensinamentos, vivenciando-os no dia a dia da minha vida, não é quando eu estou na casa espírita, porque na casa espírita eu passo no máximo 8 horas por semana, 10 quiçá. As outras tantas horas eu passo no mundo. Então, se lá no mundo eu não vivo o Cristo, eu não conseguirei a perfeição um dia. E se eu não tiver a vida em plenitude dentro de mim, eu não conseguirei também alcançar o passo de todos aqueles que venceram os obstáculos e se transformaram. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida que me leva ao Pai, para me compreender então o Criador como a causa primária de todas as coisas. Não aquela figura simbólica do homem velho de barbas longas, não. Mas de Deus como ação, como causa. Eu existo porque Deus quis que eu existisse. Eu sou porque Deus quis que assim fosse. E agora eu tenho que servir. Eu tenho que mudar a minha vida. Ele veio trazer uma revolução. Ele tirou a minha calma. Porque eu começo a descobrir que eu não estou fazendo nada. Eu só digo que sou espírita, que sou cristão, mas não estou fazendo nada para mudar dentro de mim, para me transformar, para me ser um verdadeiro cristão, na concepção exata da palavra. E a sexta colocação de Jesus. A sexta colocação de Jesus está no capítulo 15 de João. Eu sou a videira, vós os ramos. Os ramos só podem produzir bons frutos ligados à videira. Se porventura não produzem, os ramos são arrancados, são colocados juntos e queimados. Nós fazemos parte da videira. Uns recebendo a seiva da verdade, do amor, da fé, da transformação e exercendo. 68 anos de amor,
de consolação. É o ramo da videira que vem nos acariciar, que vem nos acalentar. Hoje, com 85 anos de idade, preso ao leito, com precordialgia, com insuficiência respiratória, tendo que ser carregado do quarto para a sala para assistir um filme. Ele adora ver o rosto, porque é o mundo espiritual. Como descobriram atrasados, né? Ele diz. Mas que está ali, com a sua bagagem pronta, com inúmeras malas, mas que ainda não vai, que ainda não partiu, por nossa causa. Porque nós é que não deixamos. Nós é que precisamos dele. Nós, nas nossas vibrações. Quantos vão ainda a Uberaba lutar para falar com Chico, para pedir o consolo, já havendo na pátria do Evangelho centenas e centenas de mãos que consolam, pelo exemplo, pelo amor, pela dedicação. Um jornalista do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, católico, escreveu uma obra magnífica que todos os espíritas terão que ler: As Vidas de Chico Xavier. E ele termina a obra, antes do fim, colocando: os maiores inimigos do Chico são os espíritas, que não lhe dão paz, que não lhe deixam morrer em paz. Porque nós ainda precisamos dos exemplos. São 68 anos de mediunidade ativa no consolo, na elucidação, no ensinamento e na paz. Que nós ainda não estamos nem um terço desta atividade mediúnica. Mas que nesta noite, observando as máximas que o Cristo nos ofereceu: eu sou o pão, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. Que nós possamos somar todas essas colocações de Jesus e vivermos na plenitude da nossa vida, estendendo as nossas mãos para Jesus, mãos que ainda não estão marcadas, que estão lisas, perfeitas. Vamos dizer a Jesus: receba, Jesus, as nossas mãos, para que nós possamos ser teus instrumentos de amor na terra, de um amor incondicional, e um dia possamos de novo mostrar-te as mãos, agora marcadas, calejadas, porque auxiliamos a quem sofre, consolamos àqueles que perderam seus entes queridos e que conseguimos vencer as nossas próprias lutas interiores. Jesus nos aguarda. 2000 anos ele nos aguarda. Esta é a nossa oportunidade. Nós perguntamos: será que haverá outra? Não sabemos. Vamos servir. Servir sorrindo sempre. Para cada espinho, vamos oferecer uma flor. Para cada gesto de agradecimento, vamos oferecer uma prece a Deus, nosso Pai, por termos sido um instrumento útil na manutenção do amor na face da terra. Que Jesus possa nos abençoar a todos na nossa vida de luta e transformação.
Maria e ama de todo o coração. O amor cobre a multidão dos pecados. Eu estarei ao teu lado, te espero na casa do Pai. De alma leve, toda vestida de luz, no final da jornada, Maria de Magdala encontra o Mestre Jesus. Meus amados, servidores de Jesus, nesta noite de festa e de paz, os corações aqui reunidos foram convidados para um banquete celestial que o nosso meigo Jesus nos ofereceu há tantos séculos. Fomos convidados à transformação moral de nossos espíritos para a aquisição no bem e na certeza do auxílio no mundo maior. Na realização dessa 35ª Semana Espírita de nossa querida montanhosa Valença, reúne-se os temas necessários para reflexões no momento em que a nossa amada doutrina espírita sofre a maior interferência espiritual de espíritos sombrios para dissolver o movimento de amor idealizado pelo Mestre Nazareno. Temos hoje a responsabilidade de enumerar as causas principais deste mecanismo de interferência. O primeiro é o próprio companheiro espírita, que recebe todo o repositório de informações em uma casa espírita, mas que não vivencia-os no dia a dia de sua existência. A vivência evangélica é o fator fundamental para o equilíbrio individual na busca da reforma íntima. O segundo é a persistência dos chamados donos dos centros espíritas, que não observam os conteúdos da codificação kardeciana, deixando-se levar pelos reflexos da modernidade das teorias espiritualistas, que jamais se aproximam do exercício da doutrina espírita. É necessário manter a integridade da casa espírita em todos os instantes. Os costumes do mundo podem variar, mas os ensinos de Jesus são permanentes. Observando a conduta do próximo, observemos a nossa própria conduta e façamos a pergunta interior: qual seria a ação de Jesus, o Mestre amado, numa situação semelhante? Lá fora, ruge o animal feroz, mas dentro do templo espírita soa o brando cântico da paz. Lá fora, temos o clamor dos homens contra os próprios irmãos, mas dentro do lar espírita esperamos encontrar o laço familiar universal transformando as criaturas. Lá fora, o som do desequilíbrio das informações e as modernas técnicas chamadas de pedagógicas colocam o ser informação em desequilíbrio, enquanto que na escola espírita o Evangelho do meigo Senhor de nossas vidas deverá executar o processo de reciclagem do ontem, retirando por aspiração ativa as imperfeições e deixando as aptidões conquistadas com referencial do bem. Lá fora, a dor campeia por estradas escuras, sem o analgésico da esperança ou o bálsamo do equilíbrio, enquanto que no hospital espírita será composto de enfermarias sustentadas pelo amor e pela fé, dando aos assistidos encarnados e aos desencarnados a cura real do espírito. A casa espírita é o local de transformação do espírito calceta em busca do caminho, da verdade e da fé. Confiem no Cristo e executem o seu trabalho
em todas as casas espíritas de nossa terra a pátria do Evangelho. Ivone Pereira.